Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai comentar sobre o que você precisa saber antes de começar a investir o seu dinheiro. Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar sobre a reserva de emergência. Você com certeza já ouviu falar por aí, se você anda buscando sobre esse assunto. A reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro que você guarda para situações de emergência. Então, geralmente, são 6 vezes o seu custo mensal de vida. Então, com essa reserva, teoricamente, você vai conseguir se sustentar durante 6 meses. Essa é uma fase muito importante da sua vida nos investimentos, porque você precisa de algo que tenha fácil acesso, né? A reserva de emergência, geralmente, ela está aplicada em um ativo com alta liquidez, né? Então, você consegue resgatar rapidamente esse valor e em ativos de menor risco. É muito comum você ver reservas de emergência sendo aplicadas em títulos de CDB, né, que geralmente remuneram 100% do CDI ou um pouco abaixo, porque eles têm liquidez diária, né? Você pode retirar sempre que você quiser. Algumas pessoas também aplicam em Tesouro Direto Selic, né, que é o que remunera a taxa Selic, e ele também tem alta liquidez. Agora, eu acho que é importante você ter um panorama geral sobre os investimentos. Como se dividem os investimentos? Então, eles basicamente se dividem em duas categorias. A gente tem a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa, você geralmente está emprestando esse dinheiro para alguém. E existe uma garantia de recebimento futuro com os juros, né? E aí, na renda fixa, você pode emprestar tanto para o governo vai te remunerar a uma taxa pré-estabelecida ou não, né? Depende do título em que você vai aplicar. Você também pode aplicar o seu recurso em vários setores da economia. Então, qual a diferença entre aplicar nas empresas, né, e aplicar no governo? A primeira grande diferença é que quando você aplica o seu recurso em renda fixa do governo, você geralmente está exposto ao menor risco, porque é muito mais fácil a empresa falir do que o governo falir. Se você está exposto ao menor risco, consequentemente, você vai ter uma remuneração um pouco menor, né? A regra do risco-retorno. Quanto maior o risco, via de regra, maior o retorno. Não é sempre que acontece, mas via de regra, sim. Agora, qual a diferença entre os títulos que pairam, né, sobre a iniciativa privada? Existem diversos títulos em que você pode emprestar o seu dinheiro para a iniciativa privada, porém eles são muito variados, né? Eles variam tanto no quesito pagamento de tributos, variam na remuneração, liquidez, risco de mercado, né, o risco da variação da taxa de juros, enfim. Então, basicamente, qual a diferença? Existem alguns títulos que possuem incentivo do governo, então esses geralmente vão ter alguma vantagem em relação aos outros. Títulos que vão dar suporte ao setor imobiliário, ao setor agrário, geralmente tem um incentivo do governo para isenção de imposto de renda para pessoas físicas, mas não são todos os títulos. E aí você vai encontrar uma variedade imensa de títulos, tá? Existem debêntures de diversas empresas, e você tem que observar a questão do risco. O fator mais importante que vai variar entre esses títulos é o risco. Títulos que remuneram muito acima do mercado, você pode esperar que ele tenha um risco também muito maior. Então você tem que observar isso. Você está disposto a correr esse risco? Muitas vezes essa rentabilidade elevada não está atrelada somente ao risco, mas também ao prazo, né? Geralmente o vencimento é daqui a 10, 20 anos. Então você só vai receber esse valor daqui a 10, 20 anos. Então, já que está claro que na renda fixa o que você faz é emprestar o seu dinheiro para alguém para ter um recebimento futuro, acho que vale a pena a gente falar agora sobre a renda variável. Bom, na renda variável, a grande diferença é que não existe promessa de recebimento futuro. Na renda variável, você está basicamente entrando em um negócio, né? Você está comprando participação em negócios. Tá? Então, você está correndo o mesmo risco do que os donos do negócio, porque você se torna dono desse negócio, né? Você é sócio. Quando você compra uma participação em uma empresa, um fundo de renda variável, né? Você está correndo aquele risco. Os mais comuns na renda variável são as ações, que são frações da sociedade de alguma empresa, tá? Então você pode comprar uma fração da sociedade da Petrobras, da Ambev, e aí você vai se tornar sócio, né, proporcionalmente ao tanto de ações que você tem. Para quem está entrando no mercado de renda variável, né, está começando a investir em renda variável, geralmente essas pessoas elas alocam o seu recurso mais em empresas em que elas já têm algum conhecimento sobre a operação, principalmente. Então, por exemplo, se eu sou médico e eu estou começando na renda variável agora, seria interessante eu investir em empresas do setor de saúde, né, porque eu tenho uma certa ideia de como é que funciona a operação daquela empresa
eu vou saber julgar se ela vai estar tendo um resultado positivo ou não. A segunda opção, que geralmente muitas pessoas optam na hora de entrar na renda variável, é investir em empresas já bem estabelecidas no mercado. Geralmente, Petrobras, Itaúsa, né, o Banco Itaú, empresas muito grandes no nosso mercado de ações são alvos de quem está começando na renda variável também. E aí, para isso, você tem diversas carteiras disponíveis no mercado, recomendações da XP Investimentos, que te mostram já carteiras bem estabelecidas, né? Geralmente, essas carteiras elas vão te trazer o benefício dos dividendos, né? Que é você receber periodicamente, né? Geralmente a cada trimestre, uma quantia dos lucros da empresa. Mas, em contrapartida, essas empresas elas não geram grande crescimento, né? Como elas já estão estabelecidas, elas não vão ter um crescimento muito substancial, né? Elas não vão dobrar o seu valor, não vão triplicar. Geralmente isso acontece em empresas menores. Mas beleza, agora você já sabe de tudo isso, você quer começar a investir de fato. Como é que você vai fazer? Bom, tanto a renda fixa quanto a renda variável são aplicações em que você tem acesso através das corretoras de valores imobiliários. A gente pode citar aí a XP Investimentos, a Rico, a Clear, o Banco Inter também tem sua própria plataforma de corretagem, né, de valores imobiliários, e aí você tem que escolher alguma dessas. Tá? Eu tenho minha recomendação própria para quem está começando a investir, e eu ainda utilizo uma das que eu vou recomendar aqui. Eu recomendo a Clear Investimentos e o Banco Inter. Para você que quer começar na renda fixa ou que vai investir na renda fixa, não importa a quantia, o Banco Inter ele é bem chamativo porque ele traz diversos títulos de renda fixa e renda fixa geralmente não é cobrado nenhuma taxa para você aplicar o seu recurso e nem para resgatar. Você tem que observar somente os prazos de vencimento, que é a liquidez do seu título. No Banco Inter existem diversos títulos de renda fixa. A gente pode comentar sobre isso em um vídeo posterior, né, explicando cada título de renda fixa. No Banco Inter também existem alguns fundos de investimento em que você pode aplicar o seu recurso. Não falei dos fundos aqui, mas vou explicar rapidinho. Os fundos é basicamente um condomínio, né? Diversas pessoas se juntam, juntam seu dinheiro e aí entregam para uma pessoa que conhece do assunto, né? Ele é certificado, conhece sobre investimentos. Essa pessoa vai aplicar o recurso de acordo com o que todas as pessoas do condomínio acordaram, né? Que é o termo de adesão, a lâmina do fundo, né? Lá explica, esse é um fundo de renda fixa que vai aplicar em títulos com alta liquidez ou não, né? Então, fundo é basicamente isso. Existem fundos de renda fixa, fundos de renda variável. E esse é o conceito do fundo. Para quem está começando, o fundo também é muito interessante, porque você vai deixar o seu dinheiro com uma pessoa que tem conhecimento e experiência no assunto, né? E você vai tirar essa preocupação das suas costas. Mas também é importante você verificar o risco de cada fundo, saber se você vai ter estômago inicialmente para lidar com aquelas perdas, né, que podem acontecer no seu recurso. Também é sempre interessante você ler um pouco sobre o fundo, os resultados dele, enfim. Então o Banco Inter ele tem essa oportunidade de você aplicar em variados títulos de renda fixa e ainda tem a opção de fundos de investimentos, tá? Tanto em renda fixa quanto em renda variável. Agora, para aplicar na renda variável, você tem tanto a Clear quanto o Banco Inter, eles são boas plataformas para você investir. Quando você investe em renda variável, você tem que atentar para um fator. Quando você faz uma operação de compra ou venda de ações no mercado, a maioria das corretoras elas cobram uma taxa chamada taxa de corretagem. Geralmente, quando você realiza a compra de uma ação ou de várias, você paga uma taxa por ter comprado aquilo, que é a taxa que a corretora vai receber. A Clear e o Banco Inter eles têm essa vantagem que a taxa de corretagem é zerada, ou seja, você pode negociar ações à vontade, você não vai pagar nenhuma taxa por isso, não a corretora de valores. Tá? Então, se você está querendo começar a investir agora, eu recomendo que você já crie a sua conta, tanto na Clear quanto no Banco Inter. Talvez você goste mais de um do que do outro, e aí é bom você experimentar os dois. Agora, como você vai começar a investir? Aí é uma coisa que você tem que decidir baseado no seu perfil de risco. Futuramente a gente tem a ideia de fazer alguns vídeos nesse sentido, de como começar e tudo, aonde você deve aplicar no início, né? Então, é basicamente você investir em coisas que você conhece e não se expor a muito risco, já que você não tem muita experiência no mercado. Tá? Pessoas inexperientes, elas tendem, não estou falando que todas elas fazem isso, mas elas tendem a lidar com o mercado de maneira muito emocional. E isso não é interessante para a sua carteira de investimentos.
e nem para a sua vida financeira, né? Você vai começar a colocar o seu dinheiro como se fosse um cassino e não é assim que funciona os investimentos, tá? Então, eu gostaria de agradecer por ter assistido esse vídeo. A gente vai deixar nossas redes sociais aí em cima e deixe o seu like, se inscreva no canal. Um abraço.